A paz de Cristo Jesus, boa noite. Hoje é dia 17 de janeiro de 2026 e eu quero trazer uma palavra de muitas palavras que tem dentro da nossa Bíblia, um ensinamento que o Senhor deixa ali, né, para nós no livro, o melhor livro que tem. Um livro que todos os momentos que a gente passa, aqui tem uma resposta. O Espírito Santo tem me incomodado muito para me falar das histórias, né, dos leprosos da Bíblia, né. E a palavra que eu sempre gostei de falar, de ministrar, é de Naamã, né, que ele era um cara de alta patente, mas que era enfermo, né, e tinha lepra. E através de uma menina sem nome, né, que seguia Cristo Jesus, que foi tirada da sua casa, né, foi levada como despojo e veio a ser serva de sua esposa, falou para ela, né, que se o amo dela fosse até o profeta, né, Elias, que era um homem de Deus, que Deus ia dar cura para ele daquela doença. E Naamã seguiu, foi até lá, pediu permissão para o rei e foi até o profeta. E o profeta disse para ele, né, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ele questionou, mas por que no Rio Jordão tem outros rios? Ele queria um rio lindo, né? É a mesma coisa o profeta vinha dizer, mergulha ali no Rio dos Sinos. A gente não vai querer. E através também do servo dele disse, tu não tem nada a perder, né? Não te custa tu ir ali, né? Não te custa, né? E ele foi. Só que eu creio que nessa caminhada que ele teve até chegar ao Rio Jordão, ele foi com uma palavra, acrescentando, foi crendo até ele chegar lá, né? E que cada mergulho que ele deu naquele rio, a fé dele foi se acrescentando. E é a mesma coisa no nosso processo, né? A cada experiência, a cada palavra, a cada testemunho que a gente vê das pessoas, que a gente ouve, a nossa fé vai crescendo e vai se acrescentando, né? E no último mergulho dele, ele estava com a fé completa e curado. Então, é muito assim da gente ter fé naquilo que a gente quer, né? A gente ter fé naquilo que a gente precisa, nossos pedidos a Deus, né? Um outro caso foi também no mesmo capítulo, né, segundo a Reis, que é quando o servo de Elias, por ganância, Naamã levou muitas iguarias para comprar a saúde, né? Só que essa cura que é divina não tem preço, né? E ele, por ganância, quis pegar aquele dinheiro, aquelas roupas, aquelas joias, né? E a partir daí veio sobre ele, né, a lepra de Naamã. Então a gente tem que cuidar muito, né? Para não querer o que é do outro, né? O que é meu é para mim, o que é para ti é para ti. Não querer ser maior que o outro, não querer tomar lugar, não querer as coisas que são dos outros, né? Eu botei aqui, né, que Geazi é atacado de lepra da ganância, né? E a lepra de Naamã caiu sobre ele. E depois lá tem em segundo a Reis, no capítulo 7, que é uma passagem que onde está quatro leprosos, né? E os leprosos, eles eram excluídos da sociedade. Então eles decidiram ir até... Eles estavam na frente do portão de Samaria, então eles decidiram ir até o acampamento dos sírios. Chegando lá, aquele acampamento estava vazio, abandonado. Só que nessa época havia muita fome na cidade, né? Havia muita fome em Israel.
E só um momento. Voltando então, né? Então havia muita fome lá, né? E Deus fez com que os sírios ouvissem barulhos assim de cavalos, como se fosse uma multidão, um exército enorme, e eles resolveram sair dali, né? Então aqueles 4 leprosos chegaram até a cidade ali na Síria, naquele acampamento dos sírios, e encontraram ali as tendas todas armadas com comida, né? E eles foram entrando de tenda em tenda e iam lá e pegavam comida, joias e guardavam em algum lugar, né? E assim eles foram mais de uma vez. Só que ali eles pensaram assim, mas não é bom que só nós a gente vem, só nós vamos aproveitar disso. Vamos até a cidade, né? E vamos levar essas boas novas, que aqui tem comida para o povo se alimentar, né? Então E eu coloquei assim, ó, os 4 leprosos nada tinham a perder. Eles não tinham nada a perder porque se eles ficassem ali nos portões de Samaria, eles iam morrer de fome. Se eles entrassem, eles iam matar. Então o que eles decidiram? Vamos até o acampamento dos sírios. Vamos até lá. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer igual, então vamos até lá. Se matar nós, mataram, e se nos aceitar, nós vamos ficar lá, né? Então eles não tinham nada a perder. E daí eu botei assim, ó. Deus usa essas pessoas doentes e excluídas para trazer a providência e boas novas. E Deus usou esses homens assim, excluídos, doentes, leprosos, para trazer até a cidade, que um acampamento a alguns quilômetros ali tinha providência, tinha comida, tinha tudo, né? Então muitas vezes Deus usa pessoas, né, para nos trazer boas novas, e às vezes são pessoas que a gente menos imagina, né? E daí também lá em Lucas, que fala da cura dos 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer Jesus. O que aconteceu com esses 9? Se perderam no meio do caminho, né? Depois de curados, não quiseram voltar para agradecer, voltaram às suas velhas práticas. Mas nós temos que ter em mente e reconhecer, né? Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que cura a doença da alma, né? Aquele que nos tira de certos cativeiros, de calabouços, né? Aquele que nos tira lá de dentro de Lodebar, né? O Lodebar é uma cidade onde ficavam, tipo, os excluídos, os rejeitados, ficavam lá naquela cidade. Então, que a gente venha reconhecer quem é Cristo Jesus, da onde Ele nos tirou, né? E também eu coloquei aqui sobre a cura de um leproso, aquele que clamou, eu quero ser limpo, né? Que nós venhamos a clamar ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser limpo. Ó Senhor Jesus, tira tudo de mim que não te agrada. Senhor Jesus, me tira todo o pecado, né? Me limpa por inteiro, né? Eu sei que vai doer, eu sei que alguns amigos vão me abandonar, mas eu quero estar inteiramente junto a Ti, né? Então que esses leprosos aqui, cada um teve cura, onde esses 4 não tiveram cura, mas levaram a providência, né, a um povo. E daí eu tinha escrito há muito tempo atrás sobre as lepras, né? As lepras da nossa vida hoje, né? Que é a lepra da alma, onde ocorre pelos erros, escolhas, feridas, que é quando a gente clama para Jesus, Jesus, eu quero ser curada. Cura a minha mente, cura a minha alma, né? Tira essa depressão, né? E a lepra física, que é essas feridas, né? Daí que eu botei assim, aqui ocorre em nosso corpo, aquela que nos tira do convívio da família, que é transmitida. Muitas vezes as doenças vêm sobre nós, né? E nos tira do convívio da família, muito pra gente aprender também. Ó, o Covid, que a gente aprendeu muito no Covid, né? E a lepra poluente,
que é o tipo de lepra que polui o ambiente, contamina pessoas sadias. Quando uma pessoa está contaminada desse tipo, acaba deixando pessoas iguais ou parecidas e com os mesmos sintomas. Aqui eu falo de ambientes, que a gente tem que cuidar os tipos de ambiente que a gente vai, né? Para não ser contaminado por essa lepra poluente. Que venhamos discernir onde vamos estar, com quem estar, os tipos de conversas, né? Para que nós não venhamos nos contaminar, né? Nós estamos separados quando aceitamos Jesus, nós somos separados. Então que a gente venha, né, a ter entendimento sobre o tipo de ambiente que a gente vai estar. Tá? Então são algumas, né, das palavras que o Espírito Santo tem me incomodado há dias para me falar. Então cuidado, né, com os tipos de lepra. A lepra da alma, a lepra física e a lepra poluente. E só para encerrar, todas essas lepras são curáveis pelo nome de Cristo Jesus. Clame a Ele, abra o seu coração e diga a Ele: Senhor Jesus, eu preciso dessa cura. E eu tenho fé que o Senhor vai me curar. Que o Senhor vai me tirar desse lugar que eu não mereço estar ali. Que eu quero sair dali, me ajuda. Eu estou no mais profundo nível de depressão. Tira essa lepra da minha alma. Então clame ao Senhor Jesus a cada minuto da sua vida. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus.